Bom dia! Bom dia. Estamos em mais um dia dos nossos 40 dias de oração. Esse tempo especial onde a gente tem contato aqui com vocês e a gente pode fazer o devocional juntos, né? Orando juntos aqui e tendo esse tempo muito especial com a palavra de Deus todos os dias. Então sejam bem-vindos, todos os que estão chegando aí, né, nessa live, e a gente pode também estar tendo um tempo para ver como é que estão os nossos amados. Estou vendo que alguns já estão chegando aí, né, mantendo a rotina pelas manhãs. Bom dia, o Valmir, a Tina lá de Indaial, o Adelino e a Dora, sejam muito bem-vindos, queridos. O Etevaldo também, Ruth, Vânia e Jorge, sejam bem-vindos também. A Rudibete e Silene, sejam bem-vindos. Lucinete, tudo bem, querida? Que bom, lá de Carianos, né? A Eliane também, né? O Valmir, já mencionei. A Raquel, né? Ritinha, esses queridos aí que estão conosco. Temos outros também que estão aí. Leila, que bom dia, Leila. Mando um abraço para o meu querido Décio. Luiz Carlos e Vera, sejam bem-vindos também. Noemi, né? E Vili, queridos aí que estão com a gente. Sim. Ar puro e fresco dessa manhã, glória a Deus, né, Vânia? Sim, é verdade. Bem fresquinho, diz que está 11 graus aí, né? A Hilton esteve, pelo menos na madrugada, né? Que bom, que bom. Bom dia para todos, queridos. Sejam muito bem-vindos. Maria Pacheco, seja bem-vindo, minha querida, bom dia. Deus abençoe. E nós estamos então, Anice, né? Bom dia para você também. Estamos no terceiro dia da nossa última semana desse material, estudando a oração do Pai Nosso, né? E nós queremos estar tendo esse tempo, né? Tem hoje, amanhã e depois. E nós vamos fazer aqui umas pequenas mudanças. Talvez nós vamos, a partir de sábado, passar o orando com os salmos para amanhã, às 7 da manhã, para a gente estar continuando. E a gente está pensando aí no que nós vamos fazer às 19 horas, para que aqueles que já estavam acostumados, né, a estar com a gente aí de manhã e noite, não perca esse tempo, né, essa oportunidade, a gente poder estar juntos, né? Afinal de contas, na quarentena, pelo menos nós estamos mais juntos virtualmente do que antes, pelo menos a gente tem esse tempo. Então estamos pensando, a live pela manhã continuar, aí agora com os salmos e alguma coisa à noite, para a gente poder estudar a palavra juntos, tá? Então, hoje, nossa oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém? Nós vamos pensar um pouco na glória de Deus, né? E buscar um pouco de entendimento na palavra de Deus, o que significa essa glória de Deus, né? E o que ela requer de nós. Então eu queria que a Cris, por favor, lesse para nós o nosso devocional de hoje, feito pela nossa querida Sara, né? E depois a gente vai pensar um pouquinho sobre ele. Estamos no propósito 6, que é reconhecer a soberania de Deus. Hoje estamos no dia 3, adorando Deus que é, e a página é página 95. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 33, 36. Nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. C.S. Lewis. Com a globalização, a chegada de inúmeras religiões de origem oriental e a influência da filosofia do nosso tempo tem afetado a nossa compreensão de Deus.
O Deus desse século não é mais do que algo fluido e criado pela mente humana, contrastando completamente com o Deus das Escrituras. E essa realidade é muito vivida na oração. Oramos para um Deus criado e de forma egoísta, por não compreendermos quem Deus é. O texto de hoje é uma das mais belas expressões de adoração da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, nesse trecho, deveria ser reconhecido mais como um artista do que como um escritor. As suas palavras ecoam como alguém em profunda devoção ao Senhor. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. O que Paulo compôs é conhecido como doxologia, literal, palavras de exaltação. É uma adoração a Deus escrita. Antes de Paulo apresentar essas palavras, há uma apresentação dos propósitos de Deus. No livro de Romanos, Paulo trabalha a dimensão do pecado sobre toda a raça humana, da justificação pela fé em Cristo, da ação do Espírito Santo na vida daqueles que estão em Cristo e, finalmente, sobre a ação salvadora de Deus no seu povo, Israel. As palavras de Paulo vêm como um fechamento daquilo que ele construiu em 11 capítulos sobre os feitos de Deus. Por isso, quando lemos essas palavras, elas não podem estar desconectadas do todo. Antes, aprendemos uma verdade fundamental sobre a oração e a adoração. Compreender os propósitos de Deus nos leva a adorá-lo por quem Ele é. Deus não é moldado pela nossa capacidade de compreendê-lo, mas nós somos transformados a partir do momento que percebemos quem Ele é. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Mesmo Deus sendo grandioso por seus feitos, ele se revela a nós. As palavras de louvor de Paulo demonstram quem Deus é. Ele é o Deus de toda a história, o Senhor de tudo e Deus é revelado a nós por seus feitos, e Cristo Jesus é a manifestação dessa glória, visivelmente na cruz, morrendo por nós. Por isso, nossa oração deve ser moldada por uma adoração a quem Ele é, a sua glória visível e real. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Salmo 115, 1. Quanto tempo você investe em suas orações adorando a Deus? Esse texto de Romanos 11, essa poesia de Paulo, nos remete ao fato de que ele reconhece aqui algumas coisas imprescindíveis. Quem Deus é e quem nós somos. E isso é o mais importante para a gente entender a respeito do que é glória de Deus, né? Glória de Deus tem a ver com essa diferenciação entre o ser humano e criado e o Criador. O poder dele, a sua resplandecente glória em meio à minha impureza, minha imperfeição e as minhas características de pecado. Então a santidade de Deus é que nos dá caminho para entender a glória de Deus. Se você lembra do Velho Testamento, a santidade de Deus era muito mais explícita, né? Em algumas cenas, em algumas circunstâncias, em algumas situações. Por exemplo, quando Moisés pede para ver a Deus, Deus diz para ele que ele não pode ver, porque se ele visse o rosto dele, ele seria fulminado, ele morreria. E por que ele não poderia ver? Porque ali diante dele estava toda a glória de Deus.
Deus estava em sua glória, porque Ele é totalmente glória, porque Ele é um Deus santo. O que é glória? Glória é a manifestação visível do poder. É tão forte essa expressão que Deus vai dizer, olha, se você me ver, você vai morrer, porque a tua imperfeição te impede de ver a glória. Assim como você não pode, né, olhar para o sol, você já imaginou, você não pode olhar o sol por causa da densidade, do poder, do brilho dele e do calor dele, que você vai cegar, ficar cego, porque os seus olhos humanos não estão preparados para vê-lo. Nós também é assim a glória de Deus. Ele é todo poderoso. Numa outra cena, onde o próprio Moisés vai ao Sinai, e lá no Sinai ele recebe as tábuas da lei, e a Bíblia diz que o povo não podia olhar para ele toda vez que ele ia para esse templo. Toda vez que ele tinha um contato com Deus, ele vinha com o rosto resplandecente, de tal modo que as pessoas não podiam olhar para o rosto dele. Você imagina só, e ele resplandecia a glória de Deus. Ele não estava com a glória de Deus, ele estava só resplandecendo. Era como um espelho, né? A glória vinha e refletia nele. Uma outra cena é a cena que Deus, né, vem e enche o templo que Salomão constrói. E essa cena está em 2 Crônicas 7, e eu queria ler com você, que depois o Salomão vai fazer aquela oração que vai culminar naquela palavra de Deus, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós ouvimos essa oração é precedida de uma cena fantástica, onde capítulo 7 de 2 Crônicas eu quero ler para você. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e seu amor dura para sempre. Aqui há uma cena fantástica, onde esses homens são expostos à glória de Deus de tal forma que eles não conseguem entrar no templo, porque tamanha era a presença de Deus. Eles não conseguiam nem entrar lá, nem ficar em pé lá. E isso tomou aquele lugar de tal forma. A presença de Deus é sensível, perceptível ali naquele lugar. E a reação deles é a reação de quem é destituído das suas forças e do seu poder. Se ajoelham, caem em terra e prostram-se e adoram. Porque ali eles perceberam quem é Deus. Deus é totalmente santo, totalmente poderoso, totalmente Senhor das coisas. Deus é acima da nossa compreensão. E a glória dele é a manifestação desse poder. Quando nós estamos diante de Deus em oração e nós somos tomados de um sentimento da nossa pecaminosidade, mas da santidade de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua oração, e eu oro para que você tenha, porque é um momento onde você se desfaz de todas as coisas que estão acontecendo ao redor. E você começa então a perceber, a sentir uma presença tão marcante, que ao mesmo tempo ela é forte, densa, mas ao mesmo tempo ela é doce, suave. E você então se quebranta diante do Senhor. Você esquece momentaneamente dos problemas e é tomado de uma alegria da presença de Deus. Deus se faz presente na oração. Quando nós estamos
buscando ao Senhor, buscando a sua face, clamando ao Senhor, em alguns momentos Deus vai se manifestar nessa oração tão densa, tão claro, tão visível, que visível no sentido de perceptível, que você vai chorar diante dele, você vai se quebrantar diante dele, você vai se alegrar diante dele. Essas experiências na oração é o que nós estamos falando de reconhecer a soberania, para dizer que teu é o reino, o poder e a glória. Aqui estes homens tiveram essa experiência visível. E é muito interessante que a reação deles é exatamente cair o rosto em terra. Mas eu quero trazer para você uma outra cena de Isaías 6, onde a glória de Deus se manifesta também a Isaías, aquela cena tão marcante, quando ele vê a glória de Deus. A Bíblia diz que morre um rei importante, o rei Uzias, capítulo 6 de Isaías. E eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam os serafins, cada um deles com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. O que acontece depois é que Isaías cai em pranto, reconhecendo a sua pequenez e os seus pecados. Ele vai dizer assim: eu sou um homem pecador que habito no meio de impuros lábios, pessoas pecadoras de impuros lábios. Eu não posso estar vendo a sua glória desse jeito, eu não posso estar experimentando isso. Então Deus vai e restaura ele, cura ele, limpa ele, purifica ele. E aí ele vai então cumprir essa missão. Então Deus está falando para enviá-lo para algum lugar. Olha só que coisa interessante aqui. A glória de Deus se manifesta para esse homem, para dizer quem ele é, o homem pecador, para dizer quem é um Deus que está sentado em alto sublime trono, de tal forma que um dos anjos, uma categoria de anjos chamados serafins, que tinham 6 asas, cobriam o rosto, porque não podiam estar vendo essa glória toda, em respeito a essa glória toda, e cobriam os pés também em sinal de reconhecimento, essa adoração, e batiam as asas, porque esse era um dos serviços dos anjos, era voar. E então eles estavam servindo ao Senhor. Essa ideia de que essa glória se manifestou para revelar quem Ele é. Então, quando Deus se revela a nós caímos em terra e nós reconhecemos, nos quebrantamos e pedimos a Deus que haja purificação da nossa vida. E Ele, então, vai nos purificar, vai haver quebrantamento, vai haver restauração, vai haver consagração. E essa consagração vai nos levar a uma intimidade de conhecer a maior revelação de Deus, da sua glória, que é o seu Filho Jesus. Os discípulos tiveram a oportunidade de estarem diante da maior manifestação da glória de Deus, que era Jesus, e eles não percebiam isso. Tanto é que depois de Jesus passar tanto tempo com eles, alguém teve a audácia de perguntar: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele vai dizer assim: ué, está aqui? Eu sou a revelação do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Aí a glória de Deus é manifestada na pessoa de Jesus Cristo. E esse Jesus habita em nós. Nós, então, temos a maior revelação da glória de Deus. Mas o que é a nossa função na nossa oração? Nossa função na nossa oração é reconhecer a presença de Deus quando Ele está. Eu não sei se você já passou por essa experiência, e não é coisas que nós fabricamos. Essas experiência não é coisa que você fabrica, meu irmão e minha irmã. Ninguém fabrica a presença de Deus. Ninguém fabrica o momento de sentir a presença de Deus. Esse é o problema de muitos dos nossos queridos cristãos que vão tentando fabricar esse momento
induzindo até a sua mente, o seu coração a estados de êxtase, né? Até de uma coisa manipulativa na nossa oração. Não, queridos, nós não precisamos disso. Quando Deus se manifesta, você percebe. Quando Deus fala com você, você percebe. E não sei se você já passou por experiência que você está andando na rua, ou está dirigindo o carro, está acontecendo alguma coisa, e vem um sentimento tão claro do amor de Deus por você, mesmo você sendo tão pecador. Aquele momento, a glória de Deus está se revelando a você de tal forma que está mostrando quem Ele é e quem você é. Está se manifestando a você e você está percebendo isso. Aquele momento é de adoração. A única coisa que a gente fala é: glória ao Senhor, louvado seja o teu nome, tu és santo, obrigado. Assim como os homens disseram lá, os sacerdotes disseram, Ele é bom e seu amor dura para sempre. Tem até um salmo em que o salmista fica falando, Deus é bom, e aí os outros repetem, a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós estamos em oração, queridos, é muito fácil saber quando você está tendo um momento onde a manifestação da glória de Deus está vindo. Talvez você está dizendo assim, pastor, nunca senti isso, nunca experimentei isso. Aí eu quero dizer para você que tem muito a ver com a nossa intimidade com Deus. Tem muito a ver com o nosso tempo investido no lugar secreto. Tem a ver com o nosso tempo durante o dia, onde você está em conexão com Deus. Você sabe que a oração do cristão, ela não acaba no momento que você abrir os olhos pela manhã ou à noite. Ela é o dia a dia. Enquanto você está ali em conexão com Deus, você vai para o trabalho, você está em conexão com Deus. Você está em casa, você viu que o assunto está tenso, clama ao Senhor, você está sempre em oração. Mas em alguns momentos, Deus vai te dar momentos para adoração, que são momentos que você vai dizer e bendizer o nome do Senhor e reconhecer a sua glória. Agora, depois disso, depois que a gente tem esse momento fantástico da presença de Deus, tal os discípulos tiveram lá com Jesus em um monte da transfiguração. Eles viram a glória, porque o rosto de Jesus resplandeceu. Sempre tem a ver com essa coisa do brilho, da glória, né? E depois disso, o que se faz? Olha, aí é que eu vejo que por que a gente experimenta esses momentos de oração? Por que a gente experimenta a glória de Deus na nossa oração? Para adorá-lo, para ser reconhecido, mas também para evidenciá-lo. Quando você está cheio da glória de Deus, você resplandece a glória de Deus para as pessoas. Então, onde você chega, você ainda está com resquícios da glória. Você ainda está com o seu rosto resplandecente. O seu semblante ainda é semblante da presença de Deus. Você está cheio da presença de Deus. Então, essa presença de Deus abençoa os outros. Toca no coração dos outros, mexe com os outros. Por isso, quando a gente está na presença de Deus, é para receber a glória dele, adorá-lo porque ele é Deus todo glorioso. Mas quando a gente sai da presença dele, é para evidenciar a sua glória de tal forma na vida das pessoas. O pastor Michel, que é pastor lá na PIB em Curitiba, eu tive o privilégio de ser pastor dele na adolescência. Hoje é um homem de Deus, cheio da glória de Deus. Ele tem uma das pregações dele que ele sai, ele joga farinha de trigo nele inteiro, né? E ali fica tudo cheio de farinha nele. E ele sai tocando nas pessoas. Então é impossível, né? Quando ele toca, a farinha fica na pessoa. E ele vai dizendo, é assim quando a gente tem o contato com a glória de Deus. A gente fica infestado, né? Ele fica tomado, cheio da glória de Deus. E onde a gente toca, ficam as marcas da glória de Deus. É muito marcante isso. Então, queridos, o que eu queria dizer para você nessa manhã é que a Ritinha usou aqui uma explicação. É inexplicavelmente maravilhoso. E você não fabrica isso, não é coisa que você induz a Deus. Não é
mentalmente, não é repetindo palavras, não é gritando, é uma ação tão de Deus, de um coração contrito e quebrantado. Veja que Isaías estava triste. Ele estava triste porque achava que o rei que o dava crédito, né, para falar da palavra de Deus tinha morrido. Se a pessoa, um profeta que não tem, o rei não dá autorização para ele falar do Deus, ele ia ser como o rei Acabe e Elias, ia ser perseguir Elias. E ele estava triste, Isaías. Mas sabe o que aconteceu? Nesse momento de tristeza, o quebrantamento, Deus se revela a ele em glória. Na cena de 2 Crônicas, o rei estava alegre, estava feliz, era tempo de festa, manifestou a glória de Deus. Quando Jesus foi no Monte da Transfiguração, ele estava indo para a morte e se manifestou a glória de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que a glória de Deus se manifesta em qualquer momento, seja no momento bom, no momento ruim, seja no momento de tristeza, seja no momento da alegria. O Senhor se manifesta porque Ele é poderoso, nada interfere nele. Então, esses dias de tristeza que nós estamos vivendo, de insegurança, de ansiedade, sejam tempos para a manifestação da glória de Deus. Vá lá para o teu quarto, vá lá para a sua solitude, vai lá para o seu tempo, vai para a sacada, conversa com Deus, abre o seu coração, diz o que está angustiando o teu coração. Talvez seja esse o tempo que Deus vai se manifestar em glória, te enchendo, te revigorando, te fazendo perceber que Ele está sentado no alto sublime trono. Não é o rei Uzias que é a minha segurança, Isaías aprendeu. É o Rei da glória que está sentado no alto e sublime trono. Que o Senhor nos encha dessa certeza e que Ele nos dê cada dia, nas nossas orações, um momento da presença de Deus, para que a gente possa dizer como o nosso querido Paulo disse em Romanos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe, queridos, nesse dia, e que você saiba que Deus está se manifestando em todo lugar. O Ailton colocou aqui: eu vejo a glória de Deus em tudo. Amém. Glória a Deus. É isso, né? Deus está se manifestando em todo lugar. Que o Senhor nos abra os olhos para que a gente não seja como os discípulos de Emaús, que estavam diante do Rei da Glória e não perceberam. Só depois que ele partiu o pão, eles disseram sim. O nosso coração estava ardendo, porque eles estavam percebendo, estavam diante da glória de Deus. Um dia nós teremos o nosso corpo glorificado, ou seja, o corpo cheio da glória de Deus, para todo sempre. Mas por enquanto nós teremos o que a teologia chama de teofania ou epifania, que são presenças marcantes de Deus na nossa vida, para renovar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa missão. Que você saia resplandecendo da glória de Deus onde você for. Que você seja esse que as pessoas olham e falam assim: eu estou vendo a glória de Deus no rosto desse irmão. Jesus é a face de Deus, foi a face de Deus na terra. E nós somos a face de Jesus na terra. Nós somos aqueles que resplandecem e devem resplandecer como missão a glória de Deus. Vamos orar? Paizinho, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é o Deus que é. O Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o Deus sempre presente, o Senhor é o Deus todo-poderoso. E nessa manhã a gente quer dizer, Senhor, que obrigado, porque o Senhor se manifestou e Jesus é a prova disso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso a Ti, a gente
muitas vezes negligencia isso, Pai. Mas obrigado, porque o Senhor está sempre com o seu ouvido aberto. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor está pronto a ouvir. O Senhor é o Deus presente, Senhor, e que o Senhor está sempre com a mão estendida. Nos toma nos braços, Senhor. O Senhor sabe aquilo que tem se passado no meu coração, no coração de cada um, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor nos conduza, o Senhor nos oriente, o Senhor continue sendo o Deus forte que tem sido, Senhor. E nós te exaltamos por isso, porque o Senhor é a nossa torre forte e segura. E que nós só precisamos estar firmes naquele que nos fortalece todo momento. Jesus querido, eu peço sobre os meus irmãos hoje, que o Senhor esteja nos dando a paz, nos capacitando para mais um dia, e que esse dia possa ser de bênção, Senhor, e que o Senhor nos dê perspectiva de um dia na Tua presença, nos dê novas perspectivas e nos para, Senhor, para a gente ouvir a Tua voz, que a gente entenda quando é que o Senhor está nos acordando, quando o Senhor está nos chamando para esse momento contigo. Deus, eu te louvo, Senhor, e também quero continuar clamando por nosso país, por esses países, pelas pessoas infectadas, que o Senhor traga a cura, Senhor. Amém, Senhor. E que, acima de tudo, Senhor, nós possamos confiar que o Senhor está cuidando da situação e que temos algo novo para aprender, mas também algo novo para fazer. Amém. E que continuamos sendo agentes teus. Não nos permita cansar, Senhor. Nos dá força nessa caminhada. Muito obrigado e queremos colocar tudo diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque a sua presença é real nas nossas vidas. Abre os nossos olhos, Senhor, para perceber isso e poder nos alegrar com a sua presença santa e poderosa. E que o nosso coração esteja aberto, Senhor, a cada momento, para desfrutar desse momento tão fantástico, que é perceber a glória do Senhor, ser cheio da glória do Senhor, mas que a gente possa evidenciar isso, sair com essa glória e impactar, ó Deus, o mundo com a presença do Senhor. Pai, nós oramos para que o Senhor esteja tendo a liberdade de se manifestar em nossas orações. Pai, que o Senhor tenha liberdade de se revelar a nós nas nossas orações. Pai, porque sabemos que quando o Senhor se revela, nós percebemos o quanto somos pecadores, mas percebemos o quanto o Senhor nos ama e quanto o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoe esse dia, Senhor. Cuida desse dia, guarda esse dia e enche esse dia da sua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos, e até hoje à noite, na nossa live. Alguns queridos estão mandando aqui os salmos que chamam a atenção, né, e que falam o coração deles. Você pode mandar aqui para mim no privado, no WhatsApp, no privado do Face, tá bom? Se mandar para mim, eu também vou mandar para ele. Isso, tá? E a gente tá com esse tempo. A partir então de sábado a gente vai fazer uma troca, vai mudar para 7 horas orando com salmos, porque vai terminar o nosso devocional. E aí vamos ver o que a gente vai fazer às 19 horas a partir de sábado. Deus abençoe, um bom dia na graça do Senhor.